Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui no meu canal, aqui do YouTube. Vamos falar do empate em 1-1 entre Inter e Santos, que terminou agora há pouco, né, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, Arena Beira-Rio em Porto Alegre, capital gaúcha. Inter 1, Santos 1. Empate que, infelizmente, o Santos ainda não suficiente para que o time saia do Z4. O Santos está a um ponto da equipe do Vitória, que está com 39 pontos ganhos, enquanto o Santos tem 38. O Santos agora, sexta-feira, enfrenta o Sport, jogo às 9h30 da noite. Essencial para que o Santos tem que vencer e torcer para que o Vitória não vença na próxima rodada. Ou seja, tropeçar na próxima rodada do campeonato no jogo contra o Mirassol. Torcer para que o Mirassol, né, apronte para cima do Vitória no Barradão. E, claro, torcer para que a equipe baiana não se dê bem, não vença. E o Santos, claro, tem que fazer sua parte. Não adianta nada secar o adversário, mas não fazer sua parte. Analisando friamente, o Santos começou mal, o primeiro tempo péssimo. E o técnico Juan Pablo Vojvoda, quando ele viu que o time não funcionou, ele tirou o Robinho Júnior, foi contra ele ter tirado o Robinho Júnior. Eu acho que ele deveria ter mantido pelo menos o Robinho Júnior, mesmo se ele modificasse uma ou duas equipes, mas eu acho que ele errou ao não tirar o Tassiano. Tassiano, desculpa, não dá. É muito fraco. E o Santos Futebol Clube hoje conseguiu um empate. Tudo bem que o empate não foi até tão ruim, mas não foi o suficiente para que o time saia da zona do rebaixamento. E agora o Santos tem um jogo difícil, já joga contra o já rebaixado Sport Clube do Recife, na Vila Belmiro, sexta-feira, às 9h30 da noite. Então o Santos agora precisa, por enquanto, o time respira por aparelhos, como a gente fala, né? Porque ainda o Santos está ainda, como a gente fala, na UTI, ainda respira por aparelhos, ainda há uma esperança do time escapar escapar da Série B, mas só que o Santos tem que vencer os 3 próximos jogos ou vencer 2 e empatar 1. Independentemente agora da equipe do Vitória conseguir se tropeçar alguns jogos. Apesar que o Vasco e o Ceará, até o próprio Inter, ainda corre riscos de brigar para não cair, viu? Porque o que vai acontecer? O Santos está com 38 pontos ganhos. Se o Santos vencer o Sport, vamos supor que o Vasco vença o Inter. Se o Vasco vencer o Internacional, o Santos fica empatado com o Inter. Se o Inter derrota o Vasco, o Santos ficaria um ponto atrás da equipe do Vasco da Gama. Tanto do Vasco quanto a equipe do Ceará. Então aí a briga continua, porque não vai ficar só entre o Santos e Vitória, não. Vai ficar entre Santos, Vitória, Vasco, Ceará e o Internacional. O Inter está com 41 pontos ganhos. Se o Inter vencesse hoje, o Inter praticamente já poderia se livrar para brigar para não cair. Mas agora com o empate, ainda a briga contra o rebaixamento continua. Ainda o campeonato, em relação à briga pelo rebaixamento, continua até o fim. E o Santos agora tem que fazer sua parte. Tem que vencer o Sport e torcer para que a equipe do Mirassol não vença o Vitória. Que o Mirassol não, desculpa, que o Vitória não vença o Mirassol. Porque se o Vitória vencer o Mirassol e o Santos, mesmo o Santos vencendo o Sport, a equipe do Vitória permanecerá com 1 ponto na frente do Santos. Então o Santos tem que vencer o Sport e torcer para que o Mirassol vença a equipe do Vitória. Então, uma situação complicada. O Santos vai sofrer até o fim desse campeonato, não tenha dúvida nenhuma. E o Juan Pablo Vojvoda, ele mexeu na equipe. No primeiro tempo o Santos foi muito mal, no segundo tempo o time deu uma melhorada, chegou ao empate. O Barreal que entrou no segundo tempo, ele entrou acho que no lugar do Zé Rafael, fez o gol de empate, fez um belo gol. O Santos perdia por 1-0, o gol do Alan Patrick no primeiro tempo.
a lei do ex, né? Então o Santos acabou chegando ao empate e dava para o Santos ter vencido, só que o time pecou muito na transição, na saída de bola. O time não conseguiu achar espaços para finalizar e se tivesse encontrado poderia ter feito o segundo gol, poderia ter vencido o jogo, mas o empate, pelas circunstâncias que o jogo ter sido lá no Beira-Rio, ser complicado, muito difícil jogar contra o Internacional lá no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, o Santos até que o empate não foi ruim, mas o reformo, volto a repetir, não o suficiente. Agora falando dos jogadores, Gabriel Brazão, não fosse ele, o Santos tinha tomado uma goleada no primeiro tempo, fez 3, 4 defesaças. Se não fosse ele, o Santos teria perdido estava perdendo por 3, 4 a 0, isso não tenha dúvida. O Brazão jogou muito bem. O Mike regular, não vou falar que não jogou mal, mas também não jogou tão bem. O Adonis Frias não comprometeu na defesa hoje do Santos, apesar que a defesa dormiu no lance do gol do Inter, não pode acontecer da forma que tomou o gol do Inter, mas depois que tomou o gol, parece que a defesa deu uma acordada, o time começou a melhorar, apesar que o time do Santos levou muita sorte de não ter tomado mais gols do Internacional no primeiro tempo. Bom, Mike regular, Adonis Frias também regular, não comprometeu tanto. Luan Pérez também foi razoável também, o time assim, regular também, não vou falar que foi mal, mas também não foi bem na partida. Mas hoje ele sofreu muito também, machucou, ficou com o nariz sangrando, machucou bastante, sofreu choques, né? Choque também, tanto ele quanto o Mike. O Escobar regular também. Deu muito espaço, né, pro lado direito da equipe do Internacional, mas depois do segundo tempo o time deu uma corrigida. Eu acho que o Vojvoda ele ajustou a equipe do Santos e o time voltou até um pouco melhor no segundo tempo. No primeiro tempo o Santos foi horrível, foi péssimo. Poderia ter tomado 3, 4 a 0 sem exageros. O Internacional não fosse o Gabriel Brazão, que fez importantes defesas. O Ilharão jogou bem até. Jogo bom, né? O Ilharão. O Zé Rafael apagado em campo. Não jogou muito bem. Roleiser começou bem no primeiro tempo, jogou bem até o primeiro tempo. Assim, tava muito apagado. No segundo tempo, o Roleiser cansou demais. Aí ele acabou saindo. Aí entrou. Aí tinha o Zé Rafael também, não foi bem. Aí entrou o Barreal. O Barreal entrou muito bem. Fez o gol de empate do Santos. Salvou o Santos da derrota, né, praticamente. O Álvaro Barreal, o argentino, que para mim entrou muito bem na partida. E também depois o Santos teve o Robinho Júnior, que pegou poucas vezes na bola, não jogou bem. E aí saiu o Robinho Júnior, entrou o Guilherme. Para mim, eu acho que o Vojvoda errou, não deveria ter tirado o Robinho Júnior, deveria ter deixado ele pelo menos até os 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí eu acho que poderia ser melhor, que poderia ser bom, porque o time não perderia a força no ataque lá na frente. E aí entrou o Guilherme até que entrou bem no segundo tempo, embora não assim, ele não conseguiu jogar o que foi antes, né, o Guilherme. Foi regular também na partida. Entrou mais ou menos, não vou falar que entrou mal, mas também não entrou lá, não jogou muito bem, para falar a verdade, foi regular. O Tassiano muito mal, para mim mal demais. Eu acho que o Tassiano não pode ser titular no Santos, desculpa, não dá. Mas tem o Lautaro Dias, não, pelo amor de Deus, ó, tem essas molecadas da base aí, ó, começa a dar chance pros jogadores que vão render melhor pro time. Começa a treinar, testar outros jogadores, mas eu não sei que o Vojvoda vê desses jogadores veteranos, sinceramente, olha, não dá para entender.
Não dá para entender. O Brahim é outro jogador também que contratou à toa e até agora não está tendo espaço no time do Santos. Para mim não dá. Tassiano, Brahim, que também, para mim, pode ser, tem que dispensar esse jogador. Embora tem jogadores que têm contrato, não pode rescindir contrato, né? Porque o Santos tem que pagar a multa também. É isso que é o problema. Então é muito difícil, é muito complicado. Eu acho que o Santos precisa agora. Eu acredito que o Vojvoda precisa acertar nas escalações. E para mim, acho que o Robinho Júnior, vamos supor, ó, o jogo é na Vila Belmiro, certo? Já coloca o Robinho Júnior logo de cara. O Santos precisa vencer. Na Vila Belmiro dá para o time conseguir vencer o Sport, o time conseguir já construir o resultado logo na etapa inicial. O Santos tem que vencer. Não pode vacilar e dar mais margens de erros nas próximas rodadas. Porque agora o time pode contar com a volta do Zé Ivaldo. Há uma expectativa do Neymar voltar para essa partida, mas por enquanto ele é dúvida porque sentiu fortes dores no joelho. Então o próprio Neymar não viajou com a delegação santista para Porto Alegre. O Lautaro Dias sentiu uma lesão, notícia de uma hora, assim, última hora ele sentiu a lesão e aí ele foi já praticamente vetado, não ficou de fora também na partida. E o Zé Ivaldo, eu já falei, terceiro cartão amarelo, então ele pode voltar já na próxima partida, na sexta-feira, contra o Sport. Então o Santos agora vai ter poucos dias para treinar. Acredito que treina só quarta e quinta-feira. Acho que amanhã vai ser folga do elenco. Quarta e quinta-feira o elenco treina e aí depois sexta-feira tem um jogo contra o Sport, um jogo importante, decisivo, e o Santos precisa vencer a equipe pernambucana que já está praticamente rebaixada. A única equipe que já matematicamente está rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, desculpa, jogadores como Tassiano, não dá mais, é um acéfalo da bola. Guilherme, desculpa, também não dá mais. Eu acho que o Santos precisa acho, começar a dar chances para os jogadores da base e parar de gastar dinheiro à toa com jogadores que não acrescentam em nada. Tiquinho Soares também é um jogador que para mim não rendeu em nada. Para mim, péssimo negócio em ter trocado com o zagueiro Jair. Péssimo negócio o Santos ter negociado o Luca Meireles, que para mim ele é melhor que o Tiquinho Soares, melhor que o Lautaro Dias, melhor que o Tassiano, sem sombra de dúvidas, né? Tassiano foi um jogador a menos. Para mim, eu acho, na minha opinião, o Vojvoda errou. Deveria ter tirado o Tassiano, que para mim foi um jogador a menos hoje em campo. Para mim, um jogador a menos. O Tassiano não tava, sei lá, não sei o que acontece com ele. Ele não, é um jogador que fica muito desligado, não faz nada. E quando vai tentar pegar a bola, perde a bola fácil. Desculpa, não dá. Tassiano não dá mais. Agora vamos ver. Agora que vem o esporte. Bom, e amanhã eu volto com mais um vídeo aqui para vocês, falando, já falei aqui da partida do empate 1-1 Inter e Santos, um empate que até agora o Santos permanece no Z4. Agora resta vencer o Sport e torcer para que o Mirassol apronte para cima da equipe do Vitória. E torcer para que Vasco e Inter, pelo menos se der um empate também, até que não vai ser um bom negócio não, porque o Santos vencer, Vasco e Inter empatar e o Mirassol vencer o Vitória, vai ser uma ótima rodada para o Santos. Aí depois o Santos tem que vencer o Juventude fora de casa e depois, na última rodada, também fazer sua parte vencendo o Cruzeiro. Então o Santos tem que agora... Acredito que se o Santos chegar até entre 44 até 45 pontos ganhos, acredito que o Santos escapa matematicamente da Série B. Falar que entre 43 até 45, matematicamente escapa. Então, vamos torcer para que o Santos consiga esse objetivo, que seja traçado e que o time conquiste esses pontos, conquiste as vitórias que precisa,
que precisa nas 3 últimas rodadas, né? Agora contra o Sport em casa, depois Sport em casa, depois Juventude fora de casa e na última rodada contra o Cruzeiro dentro de casa. Então o Santos precisa pontuar, tem que vencer o Sport e torcer para que o Mirassol vença o Vitória no Barradão. Vai ser um jogo difícil porque o Vitória vai querer vencer e o Mirassol também é uma equipe muito bem montada. Eu acredito que o Mirassol também possa surpreender o Vitória lá em pleno Barradão, em Salvador. Espero que isso aconteça, né? Mas não adianta nada se o Mirassol vencer o Santos não fazer sua parte e vencer o Sport. Sendo que para mim o Santos dá para vencer o Sport e falar, cá entre nós, se o Santos não ganhar do Sport, pode fechar as portas da Vila Belmiro, viu? Pode fechar. Porque o Santos agora não pode, o time não pode continuar dando essas margens de erros. Porque se continuar dando margens de erros, pode cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu tinha até falado no vídeo atrás, os vídeos aí que o Santos pós-vitória no jogo no clássico contra o Palmeiras por 1-0, eu falei que o Santos não vai cair. Eu espero que o que eu disse lá atrás coincida até o final do campeonato, que o Santos se mantenha na Série A. Amanhã eu volto com mais um vídeo e também falar da coletiva de imprensa, da coletiva pós-jogo de Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Um forte abraço, amanhã eu volto com mais Santos Futebol Clube e, claro, falando do pós-jogo, do empate Inter 1, Santos 1, Santos 38 pontos ganhos, permanece na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, 1 ponto atrás do Vitória, que tem 39. Então, agora vamos torcer até o fim e só no sofrimento, viu? Para que o Santos escape da Série B de novo. Quer dizer, escape e não caia pela segunda vez. Um forte abraço, até o próximo vídeo e amanhã eu volto com mais conteúdo falando do alvinegro mais famoso do mundo. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.